Fala pessoal, tudo certo aí com vocês? Dando continuidade aí ao capítulo 3, né, de Guerra Fria. Tava falando aí para vocês sobre Guerra da Coreia, lembra dos conflitos indiretos, né? Tá tudo dentro de conflito indireto. Crise dos mísseis também entra nessa parte, tá, de conflito indireto. Só que nós já vimos na atualidades, né? Falei para vocês quando eu falei das relações Cuba e Estados Unidos, tá? Então a gente já viu sobre crise dos mísseis, né? Já acabei falando sobre esse assunto. Vamos entrar agora em Guerra do Vietnã, tá? O assunto hoje vai ser especificamente Guerra do Vietnã, inclusive o exercício vai ser semelhante ao da Guerra da Coreia. Vocês vão fazer um esqueminha tal sobre a Guerra do Vietnã e tudo mais. Beleza? Depois eu explico isso lá no material que eu vou enviar. Bom, a Guerra do Vietnã, pessoal, ela começa em 1964 e termina em 1973. Mas eu fiz, né, no caso aqui, um histórico para vocês até chegar na guerra em 64, tá? Então, vamos entender primeiro a parte histórica para depois a gente entrar na guerra em si, certo? Só para vocês entenderem a continuidade do assunto. Na semana que vem eu termino esse capítulo, porque aí eu falo do fim da ordem bipolar e falo da ONU, ponto final. Beleza? Então, vamos fragmentar hoje, vai ser só a Guerra do Vietnã. Bom, olha só, pessoal, não havia Vietnã, tá? O que havia era um território lá no final do século XIX, tá? Chamado Indochina, e esse território ele era composto pelo Laos, Vietnã e Camboja. Dá uma olhada aqui, ó. Vietnã, Camboja e Laos. Os três formavam um território chamado Indochina. Esse território, pessoal, lá no imperialismo, ele ficou sob o domínio da França. Então pode pôr aqui na frente, ó, imperialismo, certo? Foi uma divisão lá da Conferência de Berlim, né? E na Conferência de Berlim, França e Inglaterra saíram, né, muito beneficiadas dessa divisão, e a Indochina acabou ficando com a França. Tá? Bom, o que acontece? O Japão ele começa a crescer muito no final do século XIX e começo do século XX. Tá? Várias medidas foram colocadas em prática, a gente até viu sobre a Revolução Meiji no ano passado. Tá? O Japão cresceu absurdamente e o Japão não tem matéria-prima. A hora que o Japão ele precisa de matéria-prima, ele começa a fazer imperialismo nos vizinhos. Ele vai pegar as Coreias, vai pegar a Manchúria da China, vai pegar a Indochina, que pertencia à França. Vai brigar com a França, a guerra franco-japonesa. Nessa guerra, o Japão domina a Indochina da França. E o território japonês, o território da Indochina, vai permanecer com o Japão até o final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, pode colocar aqui, ó, nesse item de Segunda Guerra Mundial, que o Japão domina a Indochina até a Segunda Guerra Mundial, devido ao imperialismo que ele praticou ali na região do Pacífico, certo? Bom, termina a Segunda Guerra, o Japão é destruído, né? Sobra nada do território, tá? O Japão vai ter que se reconstruir e o território da Indochina volta para a França, certo? Isso já em 45. Bom, de 45 a 54, pessoal, várias tentativas de independência nós vamos ter. E o território vai acabar se fragmentando. A França também estava destruída pós-Segunda Guerra. A França precisava se reconstruir. O território da Indochina é muito longe, ó, tá aqui, da França. A França está, nossa senhora, 15, 16 mil quilômetros de distância. E não é muito negócio para a França manter esse território da Indochina. Está sendo, né, não vantajoso, tá? Financeiramente, economicamente. A França precisa se recuperar interna. E começa a ter tentativa de independência. O que a França pensa? Putz, eu vou me envolver numa guerra lá na Indochina para impedir a independência? Eu não, estou fora. Então, em 54, a França vaza do território. Quando a França vaza do território, Laos declara independência, Camboja declara independência e o Vietnã ele acaba sendo dividido em duas partes. Por quê? Porque houve uma diferença ideológica entre essas duas partes.
O Vietnã do Sul, liderado por um cara, isso aqui é um cara, tá? Ó, Ngo Dinh Diem é o nome do cara, tá? Ele tem tendência capitalista. O Vietnã do Norte, liderado por esse cara, Ho Chi Minh, ele tem tendência socialista. Faz sentido, né? Aqui seria o Vietnã do Norte, é fronteira com a China, está próximo da Coreia do Norte. O Laos tinha se tornado um país socialista, então por isso que Vietnã do Norte socialista. E o Vietnã do Sul capitalista. Como tem essa divisão, pessoal, lógico que União Soviética e Estados Unidos vão começar a olhar e falar, opa, vamos acabar metendo nossa mão ali nesse território. Bom, o que acontece? Em 1955, de 1955 até 1954, são 10 anos de guerra entre Sul e Norte. Tá? Ocorre um golpe, o Sul declara independência. E o Sul, declarando independência, virou Vietnã do Sul, vai querer conquistar o Norte, para tornar todo o Vietnã capitalista. Bom, 10 anos de bombardeio. Tá? E aí, em 1964, nós temos o início da guerra própria do Vietnã. Aí, para variar, passando um caminhão, é brincadeira, né? Bom, nós temos a guerra do Vietnã, que eu tinha colocado aqui a data, ó, 64 até 73, até então é só uma guerra interna entre eles lá, tá? E agora tem a presença dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles entram para apoiar o Sul. O Norte começa a receber armas da China e da URSS. E esses guerrilheiros vietnamitas que vão receber essas armas, eles são chamados de Vietcongs. E eles vão lutar contra as tropas americanas. Pessoal, só para vocês terem uma noção, tá? Os Estados Unidos mandaram próximo de 600 mil soldados para lutar no Vietnã. A ideia era tentar impedir que houvesse, tá, mais um país socialista na região. Isso era um grande problema. A China era socialista, Coreia do Norte socialista, Laos, Camboja, Tailândia, Birmânia, que hoje é Myanmar, tá, é o nome do país, socialista. Mais aqui embaixo, Indonésia, Malásia, tá, uma galera aqui socialista. Os Estados Unidos estavam tentando evitar que mais um país se transformasse socialista na região. Com exceção, ali era a Coreia do Sul, Japão, Singapura, Hong Kong, tá? A ideia era formar um cordão sanitário na região. O que é esse cordão sanitário? A gente fala muito de cordão sanitário agora, né, por causa da pandemia. Cordão sanitário é quando você impede a expansão de um vírus. Você isola uma área para impedir a expansão de um vírus. Não deu muito certo, né, com o Covid. Né? Agora, fazendo uma analogia ao termo, o cordão sanitário que os Estados Unidos criaram era para impedir a expansão do socialismo. Tá? E tentar impedir o socialismo do Vietnã seria uma prática dessa ideia aí do cordão sanitário. Tá? Pessoal, o fato é que os Estados Unidos vão entrar na guerra e vão tomar um cacete do Vietnã. Tá? Vão tomar um cacete. Os Vietcongs, eles tinham uma tática de guerrilha fodida. Dá uma olhada aqui. 17 graus de latitude. Para baixo, a gente está chegando próximo da linha do Equador. Então é considerado uma latitude baixa. O Vietnã, ele tem um território montanhoso, uma floresta densa, semelhante à Amazônia. O território é pantanoso também. Então imagine, é um puta de um calor, uma floresta densa, difícil você se locomover por causa das montanhas, né? E também por causa dos pântanos. E os Vietcongs, eles tinham domínio desse território. Então era muito comum, por exemplo, né, tropas americanas morrer de dengue, morrer de febre amarela, de malária, de doenças chamadas de doenças tropicais que não afetam os Estados Unidos. E até seria meio que humilhante para os Estados Unidos. Tá? Pessoal, calcula-se que o número de mortos, de soldados americanos, chegou próximo de 70 mil. Tá? É uma puta de uma derrota. Prova da derrota, 1973, nós temos a retirada dos Estados Unidos da guerra. Os Estados Unidos vazam do território. E quando os Estados Unidos vazam do território, o norte e o sul, os dois Vietnãs que haviam sido aí divididos, eles vão se unificar e em 76 nós temos a formação do Vietnã, país único, e o Vietnã vira socialista. Tá? Já nos anos 80, final dos anos 80, naquela queda do socialismo lá na Europa Oriental, a União Soviética, né, entrando em colapso,
a gente tem aí o Vietnã fazendo uma transição para o capitalismo. Hoje o Vietnã é capitalista. Tá? Inclusive é um novo tigre asiático, né? É considerado um novo tigre asiático. Tá? Mas a prova da derrota dos Estados Unidos é a saída deles, os caras saem da guerra e o Vietnã se transforma num país socialista. Fechou? Isso aqui é sobre guerra do Vietnã. Vou deixar a atividade para vocês. A semana que vem a gente fala do fim da ordem bipolar, que seria o fim aí, né, do período da Guerra Fria, e entra na ONU, tá? Para a gente falar aí da Organização das Nações Unidas. Beleza, pessoal? Tamo junto aí, vou deixar a atividade. É nóis!